Olá galera, tudo bem com vocês? Ótimo, que bom que vocês estão bem. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Fique ligado, venha comigo. Nós vamos falar desse assunto que é um assunto bem interessante e nós aplicamos esse assunto no dia a dia, tá certo? Então vamos lá? Primeiro, antes de falar de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, eu vou estar falando para vocês também sobre divisores e múltiplos. Também eu vou falar de números primos e números compostos. Eu vou falar primeiro, então, começando aqui de divisores, lembrando que o conjunto dos divisores, nós sabemos que o conjunto dos divisores é finito, ou seja, tem fim. Se eu quero saber os divisores, eu sempre coloco isso aqui, ó, representando o D, representa a palavra divisores. Então eu quero saber os divisores do numeral 20. Lembrando que o conjunto dos divisores é finito, ou seja, tem fim. Então vamos lá? Quem são os divisores de 20? Então vamos começar a procurar os divisores do numeral 20. O 20 divide por 1? Claro, com certeza. O 1 é divisor de todos os números. O 20 dá para dividir por 2? Dá. Lembrando dos critérios de divisibilidade, nós podemos observar o seguinte, que todo número par é divisível por 2. E quando é que eu sei que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6, 8. Então, o 20 dá para dividir por 2. O 20 dá para dividir por 3? Não, porque se eu somar 2 mais 0 vai dar 2. É porque você tem que somar os algarismos que compõem aquele número. Se a soma dos algarismos der para dividir por 3, então significa que aquele número que você tem, ele é divisível por 3. Então 20 não dá para dividir por 3. 20 dá para dividir por 4? Dá. Então 20 dividido por 4 vai dar 5. 20 dá para dividir por 5? Dá. Se você pegar 20 dividido por 5 vai dar 4. 20 dá para dividir por 6? Dá para dividir por 7? Dá para dividir por 8? Nenhum desses. Dá para dividir por 9? Também não. O 20 vai dar para dividir por 10. Porque se você pegar 20 e dividir para 10, vai dar 2, certo? Então, 20 dá para dividir para 10 e o 20 dá para dividir por ele mesmo. Então, aqui nós temos os divisores de 20, é 1, 2, 4, 5, 10 e ele mesmo. Quem são os divisores de 15? Vamos ver o número ímpar aqui. Quem são os divisores de 15? O 15 dá para dividir por 1. O 15 dá para dividir por 2? Não, porque ele não é um número par. O 15 dá para dividir por 3? Dá. Soma os algarismos. Se a soma der para dividir por 3, da seguinte forma: os números que compõem, os algarismos que compõem o 15. Então 1 mais 5, né? Vamos somar, vai dar 6. Então, essa soma aqui precisa ser divisível por 3. Se a soma, quando você somar, o número der para dividir por 3, então significa que o número que você tem, aqui nesse caso é o 15. O número que você tem, então ele é divisível por 3, certo? Então, o 15 dá para dividir por 3, beleza. O 15 dá para dividir por quanto ainda? Dá por 4? Não. Dá por 5? Sim. 15 dividido por 5 vai dar 3. E o 15 vai dar
por ele mesmo, né? Porque ele não vai dar nem por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9 e assim por diante. Então ele vai dar para dividir por 15. Aqui são os divisores de 15. Ótimo. Vamos ver os divisores do numeral 5, só para a gente entender, para eu mostrar para vocês algo interessante aqui. O 5 dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Ótimo. Então, quando eu falei para vocês, no início dessa aula, que eu falei para vocês sobre números primos e números compostos, tá? É justamente essa questão. Se eu falar para vocês aqui o 20, ele é considerado número primo ou número composto? Com certeza você vai dizer para mim assim, professor, o número 20, ele é um número composto. Mas por que ele é um número composto? Porque ele tem mais de 2 divisores. Olha o tanto de divisores que ele tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 não, 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores. Ótimo. O 15, ele é considerado número primo ou composto? Se você for ver, é considerado número composto. Tem 1, 2, 3, 4. 4 divisores. Professor, o número 5 é primo ou composto? Daí eu diria para vocês que o 5 ele é um número primo, porque ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então o 5 seria considerado um número primo. Beleza? Então aqui é o conjunto dos divisores. Lembrando que o conjunto dos divisores, pessoal, o conjunto dos divisores é um conjunto finito, ou seja, tem fim. Certo? Então, o conjunto dos divisores tem fim. Ele é finito. Tá? Vamos falar um pouco sobre o conjunto dos múltiplos. O conjunto dos múltiplos representado, sempre representamos pela letra M, ele é infinito. Ele é infinito. Ele não tem fim. Eu quero falar para vocês sobre o conjunto dos múltiplos, então eu vou fazer da seguinte forma. Vamos ver então alguns múltiplos, eu quero saber alguns múltiplos do numeral 8. Suponhamos que eu falo bem assim, dê os 4 primeiros múltiplos do numeral 8. Então, eu vou começar a multiplicar o número 8 pelos números naturais. 8 vezes nada, 8. 8 vezes nada, nada. 8 vezes nada, nada. 8 vezes 1 é que é 8, tá? Então, 8 vezes nada, nada. 8 vezes 1 vai dar 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Ótimo. Nós encontramos os 4 primeiros múltiplos. Eu vou colocar reticência aqui porque o conjunto dos múltiplos ele é infinito, tá? Então eu peguei o 8 e comecei a multiplicar pelos números naturais. 8 vezes nada, nada. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Beleza. Eu quero saber então os múltiplos, alguns múltiplos do numeral 3. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vou pegar 3 vezes nada, nada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3 vai ser 9. Vou mais um pouquinho. 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Então, vou colocar a reticência. Nós precisamos multiplicar o número que você está querendo encontrar os múltiplos dele
pelos números naturais. Igual eu fiz aqui. Aqui eu encontrei o conjunto dos múltiplos. Só que aqui você poderia dar continuidade. Vai depender da pergunta que foi feita para a gente. Porque se ele falar bem assim, deu os 5 primeiros múltiplos, então você vai encontrar só os 5 primeiros múltiplos. Deu os 4 primeiros múltiplos, você vai encontrar só os 4 primeiros múltiplos. Deu os 6 primeiros múltiplos do numeral 7. Então você vai encontrar só o que ele está pedindo. Se for os 6 primeiros, é os 6 primeiros. E assim por diante. Pessoal, precisamos ter cuidado também, porque se ele não pedir a quantidade de múltiplos para a gente encontrar, você pode encontrar qualquer quantidade, certo? Então você precisa obedecer e você precisa saber o que está pedindo. Lembrando que o conjunto dos divisores é finito, ou seja, tem fim. O conjunto dos múltiplos já é diferente. O conjunto dos múltiplos é infinito. O conjunto dos múltiplos é infinito. Beleza. Agora nós vamos entrar na parte do máximo divisor comum. Como é que eu faço para encontrar o máximo divisor comum? E quando é que eu faço para encontrar o mínimo múltiplo comum? Vamos lá? Vem comigo. Então, começando aqui, máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Vamos falar hoje sobre isso aqui nessa aula. Máximo divisor comum. O nome já nos dá ideia do que devemos encontrar. Máximo divisor comum. O que é máximo divisor comum? Máximo divisor comum, o nome já está dizendo, é o maior divisor entre dois números. Aí é o máximo divisor comum. Quando nós chegarmos na parte de mínimo múltiplo comum, você vai entender que é o menor divisor entre dois ou mais números. Você pode calcular com qualquer quantidade de números, não tem problema nenhum. Pode ser com 2 números, pode ser com 3, pode ser com 4 e assim por diante. Você pode encontrar. Então vamos lá, máximo divisor comum. O módulo de vocês traz várias maneiras de encontrar o máximo divisor comum. Só que eu vou ensinar para vocês como encontrar o máximo divisor comum pela fatoração simultânea, que seria a decomposição simultânea, como se você estivesse encontrando o mínimo múltiplo comum, que eu ainda vou falar para vocês. E eu também vou ensinar pelo jogo da velha. Vamos lá? Então, no primeiro exemplo aqui, vou colocar aqui, letra A. O primeiro exemplo aqui, que nós vamos encontrar o máximo divisor comum, eu vou colocar aqui, encontrar o máximo divisor comum de 140 e 80. Eu quero encontrar o máximo divisor comum desses dois números. O que eu vou ter que fazer? Primeiro, nós vamos pegar os números que nós temos, 140 e 80, e começar a fazer isso aqui, ó. Coloco uma linha vertical, ótimo, e aí vamos começar a divisão. 140, dá para começar a dividir por quanto? 140 e 80, né? Não tem problema nenhum. Se um der para dividir e o outro não der para dividir, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Ainda bem que os dois dá, né, para dividir por 2. Então 140 dividido por 2, nós vamos ter 70. 80 dividido por 2, nós vamos ter 40. Ainda dá por 2? Dá. Então continua. 70 dividido por 2 vai dar 35.
40 dividido por 2 vai dar 20. Ainda tem algum que dá por 2? Tem, né? O 20 dá por 2. Agora o 35 não dá por 2, né? Porque ele não é par. O 35 não é par, ele é ímpar. Tá certo? Então 35 dividido por 2 não dá. Vai repetir a mesma coisa. 20 dividido por 2, nós vamos ter 10. Ainda dá por 2. O 35 não dá, vai repetir. 10 dividido por 2 vai dar 5. E agora vai ser por 5, porque não tem nenhum que dá por 3. Então 35 dividido por 5 vai dar 7. 5 dividido por 5 vai dar 1. Por 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. E esse 1 vai repetir. Lembrando que você só para a conta quando aqui chegar 1. Tá? Aí você vai ver agora o que vai servir para a nossa resposta. Tá bom? 140 deu por 2, o 80 também deu. Pronto, então esse 2 aqui, ele vai servir para nós. 70 deu por 2, o 40 também deu, então esse 2 também serve. 35 não deu por 2. Você viu que eu repeti aqui, ó. O 20 deu. Então esse 2 não vai servir. Não vai servir. Porque os dois números que você tinha não deu para dividir por ele. E precisa dar. Senão não serve aquele número. Tá certo? No outro aqui, 35 deu por 2? Não, não deu. 10 deu. Então também não vai servir para nós. Aqui, ó. 35 deu por 5? Deu 7. 5 deu por 5? Deu 1. Então esse 5 serve. Logo, aqui o 7 não vai dar, né? Logo, a nossa resposta vai ser a seguinte. Esse 2 repetiu quantas vezes? Você pode ver que repetiu 2 vezes, né? Olha aqui, ó, o que serviu que eu estou falando. Porque aqui tem mais, ó. Só que não serviu para nós, por isso que eu coloquei asterisco. Então você vai pegar só o que serve. Então vai pegar 2 ao quadrado vezes quem? Vezes o 5. Quando você pegar 2 ao quadrado vezes 5, daí vai encontrar a resposta. 2 ao quadrado nós vamos ter 4. 4 vezes 5. 4 vezes 5 nós vamos ter 20. 4 vezes 5 nós vamos ter 20. Esse aqui foi a fatoração simultânea, que o módulo de vocês, um dos métodos que o módulo ensina para vocês. Vocês podem seguir esse método, ou então pode seguir o que eu vou fazer aqui agora, que seria o jogo da velha. Só que não tem no módulo de vocês. Beleza? Vamos lá? Então eu faço o desenho assim, ó. Beleza? Você fez o desenho. Na linha do meio, sempre na linha do meio, você vai colocar os números, começando do maior para o menor. Então, quem é maior? O 140 ou o 80? Você pode ver que é o 140. Então, vai pegar o 140 aqui na linha do meio, sempre na linha do meio. Se você for usar esse método, sempre na linha do meio. Então, 140, aí vai pegar o 80 e colocar depois dele. Já colocamos. Então, 140 depois o 80. Vamos começar a dividir. 140 dividido por 80, se eu colocar 2, 2 vezes 80 vai dar quanto? Se você pegar 2 vezes 80, vai dar 160. E você só tem 140. Então tem que ser um número menor do que 2. Então vai ser 1. Então esse 1 eu vou colocar em cima. Aí eu pego, ó, 140 dividido por 80 deu 1. 80 vezes 1, aí você multiplica, ó, 80 vezes 1. 80 vezes 1, 80 vezes 1 vai dar 80. Para chegar em 140, ainda resta 60. Esse 60 você vai jogar para frente. Vamos lá, o 60 vai jogar para frente. Então 80 dividido por 60 nós vamos ter 1. 60 vezes 1, 60. Para chegar em 80 falta quanto?
Para chegar em 80, faltam 20. Não é isso? Então, 60 vezes 1, 60. Para chegar em 80, faltam 20. Pode acrescentar isso aqui, não tem problema nenhum. Tá? Vai acrescentando até terminar. E você só termina quando zero. Aí nós vamos pegar esse 20 e jogar para frente. O 20 que eu joguei para frente. Aí eu pego aqui agora, ó, esquece esses aqui, já foi. 60 dividido para 20, nós vamos ter 3. 20 vezes 3, 60. Para chegar em 60, falta alguma coisa? Não. Você viu que agora zerou, então para a conta. Qual seria então a nossa resposta? Sempre a nossa resposta vai ser o último número que você encontrar depois que zerar aqui. Sempre na linha do meio vai ser o último número que você encontrar. Então a nossa resposta seria 20. Olha aí, ó. Encontramos a mesma resposta. Então pode ser dessa forma e também pode ser dessa forma. Aí você escolhe o caminho mais fácil. Beleza? Vamos para o outro exemplo? Um outro exemplo de máximo divisor comum. Então eu vou apagar essa parte aqui para eu utilizar o quadro. E vamos dar continuidade. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Suponhamos que eu queira, na letra B aqui, suponhamos que eu queira encontrar o máximo divisor comum entre os números 500, 300 e 250. Eu quero encontrar o máximo divisor comum entre esses números. O que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro, eu vou fazer pela fatoração simultânea. Depois eu posso fazer pelo jogo da velha, para você ver como é que faz. Tá certo? Então eu vou pego 500, pega o 300 e pega o 250. Aí nós vamos passar um traço vertical e aí começar a divisão. Tem algum deles que dá para começar dividindo por 2? Tem. Não tem? Então vamos lá. O 500 dá por 2, o 300 também dá, o 250 também dá. Mas se um deles desse para dividir, você ia dividir normalmente, sem nenhum problema. Tá bom? Então 500 dividido por 2, nós vamos ter 250. 300 dividido por 2, nós vamos ter 150. 250 dividido por 2, nós vamos ter 125. Ainda dá por 2? Dá. Ainda dá por 2. 250 dividido por 2, nós vamos ter 125. 150 dividido por 2, nós vamos ter 75. E 125 aqui não dá por 2, então vai repetir. Agora, tem algum aqui que dá por 2? Não. Vai para o próximo número primo, tá? Fatores primos, então vai para o próximo número primo. Qual é o próximo número primo, então, depois do 2? Seria o numeral 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, colocar o 3 aqui, tá? 125 dá por 3? Não. 125 não dá por 3. Professor, por que você sabe que não dá por 3? Porque se eu somar os algarismos aqui, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Se desse 9, daria. 75 dividido por 3. 75 dá para dividir por 3? Dá. Vai dar 25. 125 dividido por 3 não dá. Vai repetir a mesma coisa. Continuando. Tem algum que dá por 3? Não. Então já vai por 5. 125 por 5 vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 1. 25 dividido por 5 vai dar 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Ótimo. 25 dividido por 5 é 5. 125 dividido por 5.
125 dividido por 5 vai dar 25. Ótimo. Vamos agora por quanto? Ainda pode continuar por 5? Claro, pode. Então, 25 dividido por 5, nós vamos ter 5. 5 dividido por 5, nós vamos ter 1. Agora sim. 25 dividido por 5, nós vamos ter 5. Ainda posso continuar por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Esse 1 vai repetir. E esse 5 vai dar para dividir, certo? Então 5 dividido por 5 vai dar 1. Ótimo. Agora, o que vai acontecer aqui? Se eu pegar, olha aqui, 500 deu para dividir por 2? Deu. 300 também deu? Deu. 250 também deu para dividir? Deu. Então esse 2 serve. Aqui agora, 250 deu para dividir por 2? Deu. 150 deu para dividir por 2? Deu. Olha aqui, já o 125 não deu. Teve que repetir. Então esse 2 não vai servir como resposta. 125 deu para dividir por 3? Não. Então, já teve um número que não deu, então o que vai acontecer é que o 3 também não vai servir. 125 deu para dividir por 5? Deu 25. 25 por 5 deu 5. E 125 por 5 deu 25. Então esse 5 serve. Vamos ver esse outro? 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 por 5 vai dar 1. E 25 por 5 vai dar 5. Então esse 5 também serve. E esse 5 aqui? 5 dividido por 5 vai dar 1. Esse 1 aqui repetiu. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então deixa eu só ver o negócio aqui com vocês. Vamos fazer ainda antes de chegar à resposta desse cálculo ali, eu vou mostrar para vocês aqui pelo jogo da velha como ficaria. Então se eu pegasse aqui, ó, vamos fazer o jogo da velha, pegando lá, são 3 números, então você vai pegar, eu pego sempre o maior e coloco ali no meio, 500, pode ser ou 300 ou 250 agora, não tem problema nenhum. 500 dividido por 300 vai dar 1. 300 dividido por 1 vai dar 300. Para chegar em 500 falta quanto? Falta 200. Joga 200 para frente. 300 dividido por 200 vai dar 1. 200 vezes 1, 200. Para chegar em 300 falta 100. Continuando, vai jogar o 100 para frente. O que vai acontecer aqui agora? O que vai acontecer aqui agora é o seguinte. Nós vamos pegar e fazer da seguinte forma. 200 dividido para 100 vai dar o quê? Vai dar 2. 100 vezes 2, 200. Para 200, nada. Aqui, quando você tem 3 números, por isso que eu coloquei um exemplo com 2 e um exemplo com 3. Justamente para você ver a diferença de um para o outro. O número que você encontrou aqui foi 100. Só que por você ter 3 números, você viu que deixou 250 para trás, não foi? Nós pegamos 500 e pegamos o 300. Deixamos o 250 para trás. Então tem que fazer um outro jogo da velha para finalizar a conta. Tem que fazer um outro jogo da velha para você pegar o que ficou para trás. Sempre na linha do meio. Então coloca 250 e 100 que nós encontramos ali. 250 dividido por 100 vai dar 2. 100 vezes 2, 200. Para 250 vai sobrar 50. Então joga os 50 para frente. 100 dividido por 50 vai dar o quê? Vai dar 2. 50 vezes 2 vai dar 100. Para chegar em 100 falta alguma coisa? Não. Então, aqui nós encontramos a resposta 50,
e nós encontramos a resposta 50. Eu quis mostrar para você o seguinte, porque talvez aqui você poderia pegar e dizer que esse 5 também serviria. E na realidade não serve porque não foram os 3 que deu para dividir por 5, entendeu? E só foi esse 5 e esse 5, o 1 não, certo? Então aqui chegando à resposta, aqui nós temos 2 vezes. O 5 repetiu quantas vezes? O que serviu foram 2 vezes, então vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. Olha a resposta, 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, vai dar 25. Se você quiser fazer direto aqui também pode, viu? Não tem problema nenhum. 2 vezes 25 vai dar 50. Olha a resposta, a mesma resposta que nós encontramos, beleza? Então, expliquei aqui para vocês o máximo divisor comum entre 2 ou mais números. Vamos falar agora sobre o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum muda pouca coisa e nós vamos resolver, nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum fazendo a fatoração simultânea, a decomposição simultânea, que seria dessa forma aqui. Só que daí, falando em mínimo múltiplo comum, alguns alunos me perguntam, professor, mas como é que eu vou saber mínimo e máximo? O mínimo múltiplo comum seria o menor divisor entre 2 ou mais números, aí seria mínimo. O máximo divisor comum, eu teria o maior divisor entre 2 ou mais números. Venha comigo para eu te mostrar. Olha aqui, mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Então vai ser da seguinte forma: mínimo múltiplo comum. Eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum. Vamos para o primeiro exemplo aqui, letra A. Eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum e sempre assim, ó, mínimo múltiplo comum, as iniciais, tá? Então eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre 80 e 30. Eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre 80 e 30. Ótimo. Faz a mesma coisa que você fez aqui, nós vamos fazer agora, tá? Então vamos fazer da seguinte forma. Eu vou pegar 80 e 30, e aí passo um traço